da falta de resposta do governo, eu acho que passa também um pouco pela maneira como alguns políticos são eleitos, né? Isso eu acho que não seria diferente em outros partidos, tá? Então, por favor, não rotulem a minha palavra aqui como pró-partido A, B, ou direita, esquerda, esse discurso, essa discussão já fora de moda. Vou citar um exemplo concreto, que é o que temos aí. Se fosse de outro partido, seria igual, creio eu. Tanto a Dilma Rousseff quanto o Fernando Haddad, por exemplo, presidente da República e prefeito da principal cidade do país, não eram nada em matéria de urnas, não tinham competitividade nenhuma nas urnas, digamos assim, até serem catapultados até a condição que chegaram pelo presidente Lula, então, o ex-presidente Lula, que foi um homem que, entre aspas, trouxe a Copa para o Brasil, né? Se emocionou, Copa e Olimpíada foram assinados aos documentos lá quando ele ainda era presidente. Ele também tem uma participação nisso. Se fosse Fernando Henrique, seria igual, se fosse o Alckmin, se fosse o outro tucano qualquer, no caso do PMDB. Acho que não seria nem tanto diferente, porque na cabeça dos políticos, do esporte, do futebol, a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, eles servem para quê? Servem para isso. Vamos trazer para cá um grande evento, vai custar um dinheirão e tudo, vai ser como, mas o povo vai gostar, politicamente interessante, é óbvio isso é evidente. Ninguém teve a coragem, peito, né, para parar diante dos números e falar, bem, peraí, isso aqui não dá. Nem mesmo a Dilma, para minha decepção, também não fez isso. Ela poderia, no meio do caminho, falar, dona FIFA, isso aqui eu não concordo. Então agora nós temos uma situação em que, acho também que é muito improvável que a Copa das Confederações, transcorrendo agora, já indo para a sua reta final, vai ser paralisada, embora admito que é muito provável que eles tenham pensado nisso, ou estejam até pensando nisso até agora, a não ser que aconteça algum fato novo aí que mude o rumo. Mas para o ano que vem é evidente que os advogados da FIFA, a essa altura, já sabem de trás para frente quais são as cláusulas contratuais que permitem à entidade chegar para o Brasil e falar, o governo federal, o pessoal do Brasil, olha, a Copa não vai ser mais aqui, por isso. Não, mas gastamos um dinheirão. Paciência, olha o que vocês assinaram aqui. Vocês concordaram com isso tudo. Tem lei geral da Copa, tem uma série muito bons naquilo que se propõe a fazer. Eles apresentam uma situação para o país que aceita submeter a isso, ser sede de uma Copa do Mundo, em que ele se protege de todas as maneiras. Mas aí existe um outro capítulo. Digamos que a dona FIFA resolva tirar a Copa aqui do Brasil. Para onde vai levar? Leva para a Inglaterra. Será que é tão simples assim? Absolutamente. Será que os ingleses vão aceitar? Eu até pus agora no Twitter, foi até uma indicação de um fã de esportes, e eu repassei aqui o link do Twitter. O Simon Jenks, um jornalista do Guardian e da BBC, um artigo bem em que ele critica, primeiro, o governo brasileiro e a Copa do Mundo aqui com os gastos absurdos. Ponto. Os Jogos Olímpicos de Londres, no país dele, no ano passado, critica também a FIFA, critica também a omissão dos ingleses, que, na visão dele, deveriam ter protestado mais contra gastos, na visão dele, desnecessários nos Jogos de Londres 2012. Cita exemplos de outros Jogos Olímpicos que aconteceram também, que não deixaram legado nenhum para aquelas cidades, aqueles países que sediaram esses eventos. Ou seja, claro, é só uma opinião do jornalista, mas é possível até que, diante do que é o Brasil, que o mundo inteiro está vendo e está diretamente associado, não tem jeito. Os protestos, todo mundo sabe disso, e o noticiário internacional mostra isso para quem está fora do Brasil. Mas o vínculo com o evento Copa das Confederações e o evento da Copa do Mundo também é muito grande. As pessoas que estão acompanhando o noticiário percebem isso, sabem disso. Então, isso chama uma atenção maior para quê? Para o modus operandi da FIFA. Como trabalha a FIFA? Mais pessoas, como acontece aqui no Brasil, lá fora também vão se atentar a esses detalhes, as entrelinhas, a letra miúda do contrato, aquilo que passa batido pela maioria das pessoas. Imagino que até para levar para um outro país eles vão ter dificuldade, eles vão ter que negociar. Mas tem uma grande vantagem, eles têm uma carta na manga. Digamos que eles levem a Copa para a Inglaterra para ficar no mesmo exemplo. Poderia ser um outro país com grandes estádios e tal, Alemanha, sei lá. Ou lá para onde foi agora a Euro, né? Polônia e Ucrânia realizar, tem um monte de estádio novo lá. Fala-se Estados Unidos, né? Ou Estados Unidos, enfim. Digamos que eles consigam levar. É muito provável que eles não conseguissem reproduzir nesses países, por conta de uma série de razões, né, a margem de lucro que teriam, talvez, aqui no Brasil. Mas existem cláusulas que podem fazer com que eles cobrem esse prejuízo, entre aspas, do governo brasileiro. Então a FIFA está tranquila nesse aspecto. Claro, tranquila no sentido de que ela pode se proteger, ela pode proteger os seus ganhos. É uma situação muito confortável, na qual nos colocamos, nós, país Brasil, começou com Lula, terminou com Dilma, diante também da passividade da tal oposição também. Eu nunca vi nenhum político, inclusive os governadores que constroem estádios, são do PMDB, de outros estados também, o daqui de São Paulo fala, não, nós não botamos dinheiro em nenhum estádio. Pois é, mas tem uma isenção fiscal para um estádio particular de 420 milhões.
dado por um prefeito que era ligadíssimo com o PSDB, que só virou prefeito, Kassab, porque era vice do Serra, que era tucano. Quando o Serra saiu da prefeitura, ele virou prefeito e depois se reelegeu. O Gilberto Kassab só conseguiu se tornar prefeito de São Paulo porque um dia foi vice do Serra. Como Dilma e Haddad só viraram prefeito de São Paulo e presidente da República, invertendo aí a mão, porque o Lula os apoiou e os elevou à condição de personagens ali, de candidatos com possibilidade de eleição. Então, o que eu vejo que, digamos, que a Copa das Confederações termine, mas essa novela não vai terminar. Essa história vai se arrastar. É possível que a Copa não aconteça aqui. Agora, é possível também que a FIFA tenha maiores dificuldades de levá-la para algum outro lugar. E no artigo, ele chama no final, diz para o Blatter ir embora com os seus, digamos assim, capangas. Bullcaps. Então, assim, você vê que a visão da FIFA, né, para alguns setores da imprensa internacional não é boa. Acho que piora a situação, porque fica mais claro para todo mundo o que acontece aqui. E que muita gente não estava percebendo e agora percebe. É uma história que vai se arrastar por muito tempo, acho que independentemente de manifestações continuarem ou não. Porque é óbvio que elas podem terminar daqui a uma semana, 2 ou um mês, e podem retornar imediatamente no momento em que a Copa do Mundo de 2014 começar aqui no Brasil. É claro que os caras vão ficar com o pé atrás. Porque quem é que vai dar garantia? Digamos que a Dilma ou que qualquer outro político diga para o Blatter: nós garantimos que nada vai acontecer. Como? Não tem como. Baseado em quê? Baseado em quê? Então assim, teremos uma longa novela daqui para frente. Não tenha dúvida. E é possível, talvez, que não tenhamos Copa aqui. Tudo é possível. Eu acho também. E é um marco essa relação da FIFA com o país a partir de agora. A FIFA vai ter que abrir os olhos. Espera aí, deixa eu só ver.